Bem-vindos! Hoje vamos explorar 10 intrigantes perguntas sobre histórias bíblicas. Estão prontos para o desafio? Não se esqueçam de se inscrever e dar um like para continuarmos compartilhando a fé. Vamos lá! Pergunta 1. Quem foi lançado em uma cova de leões? A. Jonas. B. Daniel. C. Eliseu. D. Miqueias. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. Pergunta 2. A quem Jesus se dirigia quando disse: Antes que Abraão existisse, eu sou? A. Aos fariseus. B. Aos seus discípulos. C. A Herodes. D. A Pilatos. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Aos fariseus. João capítulo 8, versículo 58. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Pergunta 3. Este livro contém o versículo: Tudo posso naquele que me fortalece. Que livro é este? A. Atos. B. Lucas. C. Filipenses. D. João. Tempo para pensar. E a resposta correta é C. Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pergunta 4. O que Jesus disse à mulher pega em adultério depois que seus acusadores se foram? A. Vá e não peque mais. B. Você está perdoada. C. Arrependa-se e creia. D. Que Deus tenha misericórdia de você. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Vá e não peque mais. João, capítulo 8, versículo 11. E ela disse: Ninguém, Senhor. E Jesus disse: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Pergunta 5. Quem era o sumo sacerdote durante o julgamento e crucificação de Jesus? A. Caifás. B. Anás. C. Herodes. D. Gamaliel. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Caifás. Mateus, capítulo 26, versículo 3. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás. Pergunta 6. Qual fariseu foi ver Jesus de noite e teve uma conversa sobre nascer de novo? A. Nicodemos. B. Gamaliel. C. Saulo. D. José de Arimateia. Tempo para pensar. E a resposta correta é A.
Nicodemos. João capítulo 3, versículos 1, 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Pergunta 7. A quem Jesus disse que o negaria 3 vezes? A. Judas. B. Pedro. C. Tomé. D. João. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Pedro. Mateus, capítulo 26, versículo 34. Jesus lhe disse: Em verdade te digo que, nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pergunta 8. Durante a festa das semanas, descrita em Deuteronômio, que tipo de oferta deveria ser apresentada ao Senhor? A. Oferta voluntária. B. Sangue de serpente. C. Cordeiro sem mancha. D. 20 denários. Tempo para pensar. E a resposta correta é A. Oferta voluntária. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 10. Depois, celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. A oferta voluntária da tua mão, que houveres dado, como o Senhor teu Deus te tiver abençoado, a darás. Pergunta 9. Quem foi o primeiro mártir cristão? A. Pedro. B. Tiago. C. Estevão. D. Paulo. Tempo para pensar. E a resposta correta é C. Estevão. Atos, capítulo 7, versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pergunta 10. Qual discípulo caminhou sobre a água em direção a Jesus? A. Tomé. B. João. C. Pedro. D. Mateus. Tempo para pensar. E a resposta correta é C. Pedro. Mateus, capítulo 14, versículo 29. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Pergunta 11. Em que tipo de árvore Zaqueu subiu para ver Jesus? A. Choupo. B. Carvalho. C. Sicômoro. D. Palmeira. Tempo para pensar. E a resposta correta é C. Sicômoro. Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 4. E Jesus, entrando, ia passando por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Pergunta 12. No Evangelho de Mateus, com que analogia Jesus se referiu aos seus seguidores, chamando-os de sal da terra? A. Pão. B. Água. C. Sal. D. Luz. Tempo para pensar.
E a resposta correta é C. Sal. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Pergunta 13. Na parábola do filho pródigo, o que o pai fez quando o filho voltou para casa? A. Ordenou que ele fosse embora novamente. B. Preparou um banquete e celebrou. C. O repreendeu severamente. D. O ignorou. Tempo para pensar. E a resposta correta é B. Preparou um banquete e celebrou. Lucas, capítulo 15, versículos 22 e 24. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e regozijemo-nos. Pergunta 14. Quem foram os dois discípulos no caminho para Emaús, quando encontraram Jesus ressuscitado? A. Pedro e João. B. Tiago e André. C. Cleopas e outro discípulo. D. Maria Madalena e Marta. Tempo para pensar. E a resposta correta é C. Cleopas e outro discípulo. Lucas, capítulo 24, versículos 13, 15. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que estava a 60 estádios de Jerusalém. Pergunta 15. O que Jesus disse ser o maior entre seus seguidores? A. O que dá mais? B. O que ora mais alto? C. O que serve aos outros? D. O que realiza milagres? Tempo para pensar. E a resposta correta é C. O que serve aos outros. Marcos, capítulo 10, versículos 43, 45. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Concluímos. Conseguiste desvendar as respostas? Compartilha o teu resultado nos comentários. Até a nossa próxima jornada bíblica.